Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e esse é também o segundo vídeo da série onde a gente está falando aí sobre o Composer, essa ferramenta incrível para gestão de dependências num projeto PHP. No vídeo anterior a gente falou sobre todo o processo de instalação do Composer de forma local e global na sua máquina, exploramos ali as diferentes formas que o Composer traz para fazer o autocarregamento de classes através do mecanismo de autoload, além de ver uma introdução dos processos ali de instalação, atualização e remoção de dependências dentro do nosso projeto. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui também, o link na descrição, então dá uma pausa aqui, assiste o primeiro episódio e depois volta aqui para continuar. Já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar um novo vídeo com conteúdo como esse aqui. Mas o que fazer quando você atualiza um pacote no seu projeto e de repente nada mais funciona? Isso acontece porque, sem um controle adequado, uma atualização pode trazer mudanças incompatíveis e acabar quebrando todo o seu código. No vídeo de hoje a gente vai entender como as diferentes versões de uma biblioteca são mantidas dentro do Composer, além de ver de forma detalhada como a gente gerencia as versões dentro do nosso projeto e entender também como você pode fazer atualizações seguras e evitar atualizações arriscadas no seu projeto. Então, se você quer evitar esse tipo de dor de cabeça no seu trabalho, já deixa um like aí, bora para a tela do meu computador e a gente vai ver tudo isso na prática. Bom, eu já estou com um projeto aberto aqui na minha IDE, o mesmo projeto da aula passada, mas antes de a gente mexer, eu vou lá no meu navegador e eu vou acessar o PKGIST e procurar aqui o PHP Unit, que é o que a gente fez a instalação na aula passada. Vou acessar a primeira opção. E assim, como que as versões diferentes de uma biblioteca são mantidas dentro do Composer. Rolando a página um pouco para baixo, a gente vai ver aqui o marcador da versão atual, que é o 12.0.9. Dentro do Composer, as bibliotecas seguem um processo chamado de versionamento semântico. E semântico é pelo fato de que cada número do marcador de versão tem um significado diferente. Olhando da direita para a esquerda, esse número 9 representa a versão de patch. Isso significa que foi feita alguma correção de bug ou alguma melhoria de segurança dentro da biblioteca, mas que essa atualização não trouxe uma modificação no código que já existia ou então uma funcionalidade nova. Então, essas versões de patch podem ser atualizadas com mais tranquilidade porque elas não têm chance de quebrar o seu código. Continuando aqui, o número 0, nesse caso, representa a versão minor. Essa versão significa que dentro desse update foram feitas inclusões de novas funcionalidades, mas não foi alterado nada no que já existia. Então também pode ser feita uma atualização mais tranquila porque não tem ainda possibilidade de quebrar o seu código. Já essa versão 12 aqui, ela representa a versão major. Atualizações na versão major significam que ou o código foi alterado, uma interface passou a ter um retorno diferente, um parâmetro diferente, ou funções foram depreciadas, foram incluídas novas funções, e isso sim pode representar um problema dependendo da forma como você faz o update, porque pode trazer um risco de quebrar o seu código. Então, essa é a versão que a gente tem que ter mais cuidado na hora de fazer o update e planejar esse update de uma forma um pouco mais controlada para não correr o risco de trazer problema para dentro do nosso projeto. Um outro ponto importante aqui, sempre ficar atento às versões que essa biblioteca tem de dependência. Porque assim, no momento que você for fazer o update dela, ela vai puxar também a atualização das dependências que ela tem. Então sempre fica de olho no que teve de atualização aqui, tanto de versões de PHP, extensões e bibliotecas dependentes. Beleza, mas como que eu consigo saber o que teve de atualização dentro de um pacote e o que isso pode trazer de risco para o meu projeto? Eu vou rolar um pouco a tela para cima. Aqui na seção de detalhes da biblioteca, você vai ter acesso à homepage da biblioteca. Geralmente isso aqui te leva lá para a documentação do pacote. Eu vou acessar aqui o link do GitHub. Aqui no GitHub eu vou acessar a seção de releases aqui do lado direito. Pode ver que a release atual, a última versão aqui é a 12.0.9, a que está lá no PKGIST. Vou clicar em cima dessa versão aqui, e aí pode ver que aqui ele traz um resumo de quais alterações foram feitas nesse update de versão. Nesse caso aqui foi, como eu falei, é uma versão de patch, então foi só feita uma correção no método que retornava um erro, e essa é a forma que você consegue saber o que teve de atualização e se preparar para fazer as mudanças necessárias no teu código, principalmente quando você estiver fazendo uma atualização de versão major. Agora que a gente já entende o que significa cada número aqui do versionamento semântico, eu vou voltar lá para a minha IDE. E aí, como que a gente controla quais versões a gente aceita dentro do nosso projeto? Existem alguns operadores que o Composer utiliza
para fazer esse controle de versão. Por exemplo, eu posso dizer que biblioteca X eu quero da versão 2.4 até a versão 2.5, ou a biblioteca Y eu posso querer só na versão 2.4 e assim por diante. E agora a gente vai ver quais são esses operadores e o que eles significam. O primeiro deles a gente já viu lá na aula passada, que é o operador circunflexo. Isso aqui significa o seguinte: eu estou aceitando versões acima da 3.8, ou seja, qualquer versão de patch dentro da 3.8 ou qualquer versão minor que tenha dentro da versão 3, eu vou aceitar para dentro do meu projeto. Isso aqui é o mais comum de você ver. A maior parte das bibliotecas que são instaladas dentro de um projeto vão vir com esse operador aqui. É o mais comum de você encontrar. Por outro lado, a gente tem o operador till. E isso representa que eu quero só atualizações de versões patch, eu não quero versões minor. Então, nesse caso aqui, sempre que tiver um update na versão de patch, ele vai instalar, mas se tiver um update na versão minor ou na versão major, ele vai ignorar. A gente pode utilizar também o operador de versão exata, e aí nesse caso a gente precisa passar a versão completa aqui, 3.8.1, e isso significa que eu só vou aceitar sempre essa versão. Não vou subir para 3.8.2, não vou subir para 3.9 nem para 4. Vou aceitar só 3.8.1. A gente pode compor isso aqui com um sinal de maior. E isso significa que eu vou aceitar versões acima ou iguais a 3.8.1. Muito cuidado com isso aqui, porque dessa forma você pode fazer com que o seu Composer atualize para uma versão 4 aqui, por exemplo, e caso isso aconteça sem o planejamento, você vai com certeza quebrar o seu código. Continuando, a gente pode definir também da seguinte forma. Deixa eu fazer um rollback aqui do que eu tinha feito. Eu vou colocar aqui, vou tirar o circunflexo da frente, vou botar 3.8 ponto asterisco. Isso aqui também significa que eu quero aceitar todas as atualizações de patch que houver, mas eu vou me manter sempre na versão 3.8. Eu posso também fazer a remoção desse 3.8 e aí eu passo a aceitar versões minor também. Então agora eu vou subir da 3.8 para 3.9, para 3.10 e assim por diante. Existe outra possibilidade que é você colocar um asterisco aqui e você aceitar qualquer opção. É lógico que isso não é recomendado, nunca faça isso em projeto algum, porque isso aqui com certeza vai trazer muito problema para você. Vou desfazer tudo aqui. E a gente também consegue pedir que o Composer utilize um range de versões. Por exemplo, eu posso aceitar desde a versão 2.0 até a versão 2.4, mas eu não quero subir para 2.5. Para isso eu vou colocar aqui, maior ou igual à versão 2.4. Posso colocar o ponto 0 também, porque é a versão de patch, mas eu quero que ela seja menor do que a versão 3.0. Não preciso botar o asterisco ali nem a versão de patch, porque vai travar na 3.0. Então isso significa que eu estou aceitando esse range aqui, desde a versão 2.4.0 até a versão 2.9.9, por exemplo, mas não vai correr o risco de subir uma versão major e cair na versão 3.0, acabar trazendo um problema aí para o projeto. Beleza, agora que a gente já entende o versionamento semântico e os operadores que o Composer tem para fazer o tratamento das versões que a gente quer, eu vou abrir o meu terminal e a gente vai ver o processo de update de fato. Ponto importante, atualização de pacote você nunca vai fazer em ambiente de produção. Ambiente de produção você simplesmente vai commitar o seu arquivo composer.lock já com as dependências nas versões que você quer e vai fazer simplesmente o processo de Composer install. A atualização de dependências você faz em ambiente local, em desenvolvimento, faz todo o teste necessário para garantir que nada quebrou, comita tudo isso depois das alterações feitas e aí sim você sobe o seu arquivo .lock no seu versionamento e faz a instalação dentro do ambiente de produção. Outra coisa que eu não recomendo é fazer o update do seu projeto inteiro de uma vez só, simplesmente rodar um Composer Update e dar um Enter lá e pronto. Isso pode acabar gerando conflito entre uma dependência e outra, ou entre uma dependência da lib que você está usando e outra. Então eu recomendo que você faça de uma forma mais controlada, faz o update de um pacote, faz os testes necessários para garantir que nada quebrou e depois você vai evoluindo e fazendo o update do restante do projeto. A gente viu na aula passada como fazer o processo de update de uma biblioteca. Então, só para relembrar, eu vou colocar aqui Composer Update. Lembrando que eu travei a versão ali em cima da biblioteca Monolog da 2.4 até a 2.9.9. Eu vou fazer o update só da biblioteca Monolog. Então, vou copiar o nome dela aqui e vou executar. Perceba que o Composer fez o downgrade aqui da versão do Monolog.
estava na 3.8 e foi para 2.10, porque eu disse lá no meu range que eu não quero versões acima ou iguais à versão 3.0. Outra opção que a gente tem durante o processo de atualização é fazer uma simulação do que aconteceria caso eu fizesse o update de uma biblioteca ou de várias bibliotecas dentro do projeto. Para fazer isso, eu vou rodar o Composer Update, mas eu vou passar uma opção aqui no final, Dry Run. Isso aqui vai fazer o Composer simular o processo de update e me trazer um resultado ali com um resumo do que aconteceria caso eu fizesse o update de fato. Vou executar. Então ele trouxe aqui o resumo, disse que, por exemplo, ele faria o update da versão 11.5.12 para 11.5.14 do PHP Unity e faria a atualização das outras bibliotecas, não trouxe nenhum conflito. Então nesse caso eu poderia sim fazer o update do projeto inteiro porque não ia me causar problema. Beleza, sabendo disso, sabendo que eu posso simular essa operação de update, posso fazer o update de uma biblioteca só e ter um maior controle disso tudo, como que eu consigo saber quais libs dentro do meu projeto podem ser atualizadas? Quais libs têm versões disponíveis para fazer um update? Consigo ver isso com o comando Composer Outdated. Olhando aqui o resumo que ele me trouxe, perceba que ele tem uma legenda aqui, então as versões que estão com o marcador vermelho são as versões de patch ou as versões minor, e a versão major é mostrada aqui com o marcador amarelo. Como a gente fez o downgrade do nosso Monologue para a versão 2.10, ele me traz aqui uma versão major, que é a versão 3.8, para eu fazer o update. E aí para os outros pacotes ele trouxe versões de patch, ou ele poderia ter trazido também versões minor. Nesse caso ele está me dizendo aqui que o update é recomendado para essas versões de patch, e eu posso fazer o update de tudo isso rodando Composer Update. Lembrando da dica para atualização em ambiente de produção, que você faz a atualização em ambiente local primeiro para depois fazer a instalação lá no ambiente de produção, eu vou fazer um diff aqui com o git do arquivo composer.lock. E aí a gente vê que o hash do arquivo mudou. Olhando um pouco mais para baixo, a gente vê a alteração de versão do Monologue, o downgrade que a gente fez. E aí, se eu continuar rolando a página aqui para baixo, ele vai trazer as dependências do Monologue e tudo mais, com as atualizações que foram feitas quando eu rodei o Composer Update para todo o projeto. Nesse caso aqui, seria só comitar o arquivo, desde que eu já tenha feito os testes para garantir que nada vai quebrar. Comita o arquivo, sobe para o ambiente de produção e roda o Composer Install para fazer a instalação das libs lá no ambiente de produção. Existe também uma outra possibilidade, que é você utilizar pacotes de desenvolvimento dentro do seu projeto. Isso é útil em alguns cenários onde você quer testar alguma modificação num pacote, ou não saiu uma versão com uma correção que você precisava, ou até mesmo quando o pacote foi descontinuado e você precisa manter o seu projeto de alguma forma por conta dessa dependência. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre como fazer esse tipo de instalação e de atualização, porque a gente vai ver isso quando a gente estiver falando sobre criação de pacotes em ambiente local. Bom, recapitulando o que a gente viu até agora, então lembre sempre de utilizar os operadores da forma correta para garantir que você não vai ter uma surpresa e acabar instalando uma versão major dentro do seu projeto sem ter se preparado para isso. Lembre também de não fazer atualização de pacotes em ambiente de produção. Faça em ambiente local, faça os testes, garanta que nada vai quebrar e só depois faça o update em ambiente de produção com o comando Composer Install. E também sempre lembre de verificar as dependências ou os requisitos que uma atualização de um pacote tem antes de fazer o update, para garantir que não vai te trazer surpresa na hora de fazer uma atualização. Com tudo isso, você vai conseguir fazer atualizações controladas e seguras dentro do seu projeto e vai evitar a dor de cabeça de acabar trazendo uma biblioteca incompatível e acabar quebrando o seu código. Lembrando que o conteúdo dessa aula, o código-fonte, vai ficar disponível no GitHub, no mesmo repositório da aula anterior. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar numa branch separada para facilitar caso você queira baixar e acompanhar o passo a passo da mesma forma que eu fiz aqui. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Se esse conteúdo foi útil para você, se te ajudou de alguma forma, já deixa um like, compartilha com seus amigos, seus colegas de trabalho. Isso fortalece muito o canal e faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para apresentar para outras pessoas também. Aproveita e já deixa um comentário dizendo aí qual foi o maior problema que você enfrentou no momento de atualizar dependências via Composer. No próximo vídeo a gente vai subir para um novo nível e vai entender um pouco mais sobre os tipos diferentes de repositório que o Composer suporta e entender
entender quando faz sentido usar o packagist, o packagist privado, o repositório VCS ou até mesmo o repositório de artefatos. Então, se você está curioso para saber como tudo isso funciona, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.